Boa noite. Ontem, no primeiro dia da novena, nós vimos que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo de Deus é Deus. Muitas vezes a gente ouve dizer que é a luz divina, que é o Consolador. Até agora mesmo, quando a gente fazia a oração, nós temos vários nomes para o Espírito Santo. Mas é importante que no nosso coração a gente tenha a certeza que o Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas ele é Deus. O Espírito Santo é o Consolador. Ele é o nosso defensor. Ele é luz, ele é luz. De várias formas, o Espírito Santo se manifestou. Em todos os tempos, durante a palavra, vimos que o Espírito Santo de Deus é aquele que se manifesta em nós, se manifesta no nosso meio, como Deus. A palavra nos garante que é Ele que revela o Pai e é Ele que revela o Espírito. Quem estiver com a Bíblia pode abrir em 1 Coríntios, capítulo 2, lá no versículo 9 até o 12. E a palavra diz assim: e como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia, nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou. Então vemos que é o próprio Espírito que se revela para nós. Por que cremos nessa palavra? Porque é o próprio Espírito de Deus que nos convence. É o próprio Espírito de Deus que nos convence a respeito do amor do Pai, da salvação de Jesus Cristo, quando morreu lá na cruz, que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É o próprio Espírito de Deus que é esse artesão que realiza essa obra em nosso coração. E aí eu digo para você, e o Espírito de Deus? Onde que nós o encontramos? Como que eu faço para ter esse Espírito de Deus? Ele é Deus, mas eu não o vejo, não é assim? A gente consegue imaginar o Pai, a gente consegue imaginar o Filho e o Espírito, que ora se manifesta em forma de água, ora em forma de pomba, ora em forma de fogo. Como que eu posso saber quem é esse Espírito? Esse Espírito se manifesta na minha vida, revelando o amor do Pai e do Filho, e eu o recebo lá no meu batismo. Ué, então eu sou templo do Espírito Santo? Sim, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em seu ser a partir do seu batismo. E aí você diz, por que eu sou assim? Se Deus habita em mim, por quê que eu então me sinto tão triste? Até mesmo tem hora na nossa vida que a gente diz assim, por que isso me acontece? Ou então você pode dizer assim, eu acho que diante dessa situação só mesmo Deus. E eu digo para você, sim, só mesmo Deus. É esse Espírito Santo que trabalha em você quando você clama na sua oração. É ali que ele se manifesta na sua vida. Assim como se manifestou nas Escrituras, assim como se manifesta na igreja, no magistério da igreja, é esse Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo que se manifesta na sua vida como Deus e que te faz ter uma vida nova.
da sua mente, do seu coração, que te convence a respeito do seu pecado e que você muda de vida. E que a partir dali, Deus toma posse da sua vida e que toda a sua vida se torna uma glória de Deus. Lá naquela situação onde você não vê nenhuma esperança, é ali que o Espírito Santo de Deus age em você e te dá vida. Essa vida que procede do Pai e que procede do Filho. É esse Espírito Santo que, ao te convencer a respeito do teu pecado, faz você mudar de direção e encontrar uma vida nova. E encontrar a paz, o sentido do teu viver. É esse Espírito Santo que te defende muitas vezes. Quantas vezes você entrou aqui nessa igreja sem esperança, desanimado, prostrado, quem sabe numa depressão, diante do impossível, e que ao você se colocar em oração e clamar o poder de Deus na sua vida se faz nova. Esses dias eu estava diante de uma situação que eu precisava tomar uma decisão. E eu precisava ter certeza da vontade de Deus. Eu precisava saber o que Deus queria de mim. Eu vim para a missa e eu pedi ao Espírito Santo: Senhor, se revela no meu coração na certeza. Porque hoje eu estou diante de mim, eu tenho uma dúvida. E eu recebi a Eucaristia, eu rezei. E de repente, no meu pensamento, o Espírito Santo se manifestou, me trazendo a certeza, a paz no meu coração. É esse Espírito Santo que habita em mim, desde o meu batismo, e que faz uma obra nova a partir do momento que eu me submeto a Ele. A ação poderosa em mim. É esse Espírito Santo de Deus que hoje quer transformar a minha vida, a sua vida, nesses dias em que nós estamos nos colocando diante dele, em oração, em devoção, numa atitude de consagração. Não é assim? O livro não traz para nós a consagração ao Espírito Santo? É assim. Mas na dúvida, na falta de fé, nós nos colocamos obstáculo à ação de Deus. É preciso que a gente se abandone. E é a palavra de Deus que diz que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Na sua fraqueza, creia, basta a graça do Senhor. É na sua fraqueza que o Senhor se revela em sua força. É a força do Espírito Santo, que hoje quer trabalhar no seu coração, na sua mente, na sua família, na sua vida profissional, nas suas dúvidas, nas suas enfermidades. É esse Espírito Santo, esse artesão que quer se transformar. É preciso o quê? É preciso que você se abra, que você creia, porque a própria palavra de Deus é quem diz que aquele que conhece o Filho, que conhece o Pai, conhece o Espírito Santo. Ele é a promessa de Deus para nós. Nós não nos deixou, Deus, o Senhor não nos deixou só. Mas Ele enviou o Espírito Santo para que viesse hoje renovar a minha vida, a sua vida e toda a nossa igreja. Então que nesse momento a gente se abra, se renda, dizendo: Senhor, faz uma obra nova em mim. Assim como você transformou tudo, como você deu vida, realiza em mim essa maravilha também. Porque é a promessa do Senhor. A palavra de Deus é quem nos diz coisas que os olhos não viram, não é isso? Não foi isso que está escrito lá na palavra? Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a promessa do Senhor para mim e para você. Se abra, se renda